vejo uma pequena nuvem do tamanho das mãos de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Vai chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas. Então vamos pedir ao Senhor, e se pedimos, meu Jesus virá como chuva, ele descerá. Se pedimos, meu Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho das mãos de um homem. É pequena, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É pequena sim, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. E se pedimos, meu Jesus virá como chuva, ele descerá. Mas se pedimos, meu Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Maravilha de Deus. Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 20. Quero só pedir pro Marcos, dá só um pouquinho de retorno, Marcos, para mim. Que foi tanto barulho na vigília ontem, irmão, que no outro dia a gente fica meio surdo. Não sei se é assim com os irmãos, mas no outro dia a gente fica meio, né? Não é verdade? Fica meio, né? Ainda mais ontem que eu estava vendo o vídeo da nossa marcha. Olha que os irmãos marcharam quase 1 hora, viu, irmãos? Tenho certeza que naquela marcha ali foi muito demônio por terra, viu, Carlos? Glória a Deus. Foi tremendo, tremendo, tremendo. No começo estava meio ruim, né? Estava meio batalha, né? É tão ruim, né? Quando os negócios travam. Mas depois Deus desceu de uma glória tão tremenda.
E Deus fez essa igreja marchar e ficaram por quase 1 hora marchando ali na presença de Deus. É bênção, né? Mateus, no capítulo 20 e o verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostraram-se. Ele fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua, um à tua direita e outro à tua. E disse-lhe Jesus: você não sabes o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. E Jesus disse-lhe: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Hoje é uma data, comemorativa do Dia das Mães. E por causa da vigília de ontem ficou um culto bem preguiçoso hoje, né? E um dia também preguiçoso, né? O dia estava tão preguiçoso hoje, irmão, que eu acordei, era 2 horas da tarde, perdi até o almoço do Dia das Mães, só para você ter uma ideia. Vai vendo, né? Quando eu acordei, liguei para o pastor, já tinham comido, já tinham almoçado. Ainda bem que a minha mãe não ficou brava. Mas é porque no outro dia a gente fica assim, muito preguiçoso. Mas eu estava lendo a palavra de Deus, eu falando com o pastor, eu falei assim, que eu queria trazer uma palavra para as mães, e estava no meu coração uma direção da palavra, mas o contexto em si Deus ainda não havia me dado. E agora bem no finalzinho da tarde Deus me deu essa história que eu acho muito tremenda, e eu quero compartilhar com vocês sobre essa mãe, por nome de Salomé, a esposa de Zebedeu. Salomé, ela era tia de Jesus, irmã da mãe de Jesus. E essa história diz assim, que uma certa feita, ela com os seus 2 filhos, eles avistaram a Jesus, e ela com os 2 filhos, Tiago e João, eles se prostraram aos pés do Senhor Jesus em forma de adoração. E nesse interim de prostração diante de Jesus, ela disse para o Senhor assim, que ela queria muito que Jesus colocasse os seus filhos em um lugar muito importante no reino de Jesus, que era o lado direito e o lado esquerdo. Ela, como mãe, o desejo do coração dela era que Jesus colocasse os filhos dela nesse patamar. E a história diz que não só ela, mas os filhos dela também tinham esse desejo, porque a palavra está no plural. Então, não era só a mãe que tinha esse desejo de que os filhos estivessem à direita e à esquerda de Jesus, lá no seu reino, mas também era o desejo dos seus filhos. Só que quando ela expressa esse desejo do coração junto com seus filhos, o Senhor diz algo muito forte, que é o que nós lemos aqui nessa noite, que é o verso de número 22. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Jesus disse isso em forma de pergunta, dizendo para elas assim: olha, se vocês querem estar ao meu lado, nesse patamar, vocês vão ter que beber o cálice que eu vou beber. E qual que era o cálice que Jesus iria beber? Era a traição, não era assim? Porque Jesus disse: eu serei traído, eu serei humilhado, eu serei espezinhado. Assim diz a palavra de Deus. Jesus seria colocado em um madeiro,
seria judiado por muitos, dariam vinagre para ele ao invés de água, enfim, uma humilhação total. Então, quando aquela mãe diz aquilo junto com os seus 2 filhos, Jesus estava dizendo assim: será que vocês estão preparados para passar por aquilo que eu irei passar? E naquela ocasião, tanto a mãe quanto os filhos tinham uma convicção de fé muito grande, tanto que ela disse assim: sim, nós estamos preparados, nós queremos beber desse cálice. E é isso que eu acho muito tremendo, e é o que eu disse na vigília ontem, que muitas famílias, eles vêm para a igreja, vêm buscar a Deus, muitos pais, muito pai, muita mãe, vem para a igreja buscar a Deus, mas deixa os seus filhos em casa, deixa os seus filhos dormindo no culto, não prepara os seus filhos para beber esse cálice. E era isso que Jesus estava dizendo, que se eles estivessem preparados, aí sim, entre aspas, né? Porque depois vem um versículo posterior a esse que nós lemos, que é outra parte muito tremenda. Então o que eu entendo com isso? E já quero dizer aqui antemão para você que é pai e você que é mãe. O livro de Provérbios, capítulo 22, e o verso 26, diz assim: ensina a criança o quê? Para quê? Quando ele estiver adolescente, ele não vai se desviar, né? É assim que diz a palavra? Quando ele estiver jovem, né? O que é que diz a palavra? Quando ele estiver velho, ele não desviará. E isso é muito profundo, e isso é muito profético. Jesus aqui está instruindo os pais que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. No caminho é isso aqui, irmão, ó, a palavra de Deus. Sabe qual que é o seu papel de pai e de mãe? É de instruir o seu filho no caminho de Deus, e não querer instruir o seu filho de forma errada, como a gente vê muito por aí. Tem mãe que obriga o seu filho a ir para a igreja, obriga o seu filho a participar do culto. Tem pais que, se o filho não vai para o culto, ele agride o filho dentro de casa, porque ele preferiu ficar assistindo novela em casa. Mas quando você senta com esse pai e com esse filho, você entende, conversando com os dois, que ele nunca ensinou a palavra de Deus, o caminho de Deus. Eles aprenderam o caminho de Deus. Então o que acontece? Qualquer vento que sopra arranca ele da igreja, porque ele não está preparado para tomar do cálice. E eu te pergunto nessa noite: você está preparado para tomar desse cálice? Você deve estar pensando assim: pastora, nem eu e nem meus filhos, que eu nem sou muito firme na igreja, quem dirá os meus filhos? E há muitas famílias assim nessa noite. E sabe o que diz mais esse texto? Olha o que Jesus disse para essa mulher. Por mais que ela se prostrou em forma de adoração, naquele período ela estava num período de adoração ali aos pés do Senhor, e aquele ato dela de se prostrar era um ato de humilhação. Então quando ela falou bem assim: Jesus, eu quero muito que meus filhos fiquem à tua direita, à tua esquerda, ela não estava sendo soberba e muito menos egoísta. Quem sabe as pessoas que estavam em volta dela, as mães que estavam ali ao seu redor, porque Jesus, ele era, aonde ele passava, ele arrastava multidões. Quem sabe quando Salomé disse isso para Jesus: eu quero que os meus filhos fiquem à tua direita, à tua esquerda, talvez tinha mães ali que estavam ali junto naquela mesma cena, naquela mesma situação, que devem ter pensado: que mulherzinha, que astuta que ela é, chegar em Jesus e impor isso. Talvez as pessoas que estavam ao seu redor devem ter questionado a atitude daquela mulher. Mas toda mãe, ela quer o bem para o seu filho, não é assim? Toda mãe, todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. Tem umas que quer tanto que chega a estragar o filho.
Tem outros que querem tanto, que eles querem impor na vida dos filhos aquilo que ela quer que ele seja, que é o que a gente vê muito por aí também. O filho está terminando o colegial e o pai já está falando: você vai fazer a faculdade, né? Você tem que fazer a faculdade. Aí o filho quer fazer veterinário. Não, veterinário não, ganha muito pouco. Você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. Não é assim? Tem pai que é assim, que até nessas ocasiões eles acabam interferindo na vida do filho. E essa é uma posição totalmente errada. Se o meu filho quiser ser veterinário, ele vai ser. Se o meu filho um dia falar para mim: mamãe, eu não quero fazer faculdade, eu quero fazer missiologia, eu quero ser um missionário lá na Índia, quem sou eu para impedir? Você está entendendo? Então Jesus deixa uma deixa para você aqui nessa noite. Nunca interfira você no futuro do seu filho. Se o seu filho quiser ser um professor, ele vai ser. Se o desejo do coração dele é estudar música, como eu ouvi há mais ou menos 2 meses atrás, um menino disse assim para mim assim: o meu sonho é fazer uma faculdade de música. Na mesma hora que ele falou isso, a mãe dele falou assim para mim assim: eu não sei que futuro que vai ter esse menino. Eu falei assim: ele vai ter o futuro que você está profetizando. Se você está profetizando que ele não vai ter futuro nenhum, você é a cobertura espiritual do seu filho. Você está profetizando que ele não vai ser bem sucedido, então assim ele será. E eu disse para aquela mãe naquele dia, eu falei assim: se ele quiser fazer faculdade de música, deixa, porque senão você vai frustrar os sonhos do seu filho. Então nessa noite eu quero trazer uma palavra muito rápida e super objetiva, uma palavra simples. Eu quero que você tome o exemplo dessa mãe, que quando ela chegou diante de Jesus e fez um pedido para Jesus, ela não fez esse pedido no singular. Os filhos dela estavam com ela naquele momento e queria a mesma coisa. Os dois queriam estar com Jesus. Os dois queriam estar na presença de Jesus. Aí você vai dizer assim: mas pastora, o que eu faço com meu filho que não quer Jesus? É simples. O que o pastor Jefferson pregou ontem? Lembra da historinha que ele contou ontem? Historinha vírgula, né? Foi um testemunho baseado em um fato real de uns pastores do Chile, é isso, né, amor? Que a filha queria conhecer o mundo com 16 anos. Os pais não seguraram, deixaram a filha ir, porque não adiantava segurar. Só que lá no mundo ela foi reconhecida que tinha uma luz em volta dela. Lembra do testemunho? Você lembra da história do filho pródigo? Quando ele chega para o seu pai, ele disse o quê? Eu quero a parte da minha herança, eu quero conhecer o mundo. Não foi assim que diz a história? E a história diz que o pai não impediu o filho de sair da sua casa. O pai não colocou ele contra a parede e não disse assim para ele assim: olha, você não vai sair daqui, você está debaixo da minha guarda e você não vai sair daqui. A história diz que o pai fez o que o filho pediu. Você quer herança? Eu vou te dar. Você quer conhecer o mundo? Então vá. O pai deu o livre-arbítrio para o seu filho. E sabe o que diz a história? A Bíblia diz que o filho foi para bem longe do seu pai. Por que ele foi para bem longe? Porque se ele aprontasse perto do seu pai, quem sabe o seu pai ia até onde ele estaria, iria corrigir ele, iria dizer para ele: meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Então ele preferiu ir para bem longe do seu pai. Só que lá no local onde ele estava, a Bíblia diz, a história diz, que ele perdeu tudo o que ele tinha. E depois ele veio para a casa do seu pai, maltrapilho, sem nenhum centavo no seu bolso. Só que quando ele chega na casa do seu pai, sabe o que diz a história? O pai abraça o seu filho com júbilo, com alegria. E sabe o que diz mais a história? O pai dá uma ordem: traga roupas novas. Eu quero um anel novo para o meu filho. Isso no mundo espiritual simboliza o quê?
a glória da segunda casa. Quem sabe, mãe que está aqui nessa noite, o seu filho vive falando que quer sair de casa. Eu vou sair de casa. Aqui eu não posso beber, aqui eu não posso fumar, aqui eu não posso fumar meu arguile, aqui eu não posso nada, eu vou sair de casa. Deixa ele sair. Deixa. Pela mesma porta que ele sair, é a porta que ele vai entrar. Só que quando ele sair da porta da sua casa, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Só que quando ele sair lá da porta da tua casa, sabe o que você vai fazer? Vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Deus, o meu filho está nas suas mãos. Deus, o meu filho está nas suas mãos. Você como mãe, como cobertura espiritual do seu filho, você como pai, como cobertura espiritual do seu filho, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar o seu filho, e vai orar, e vai interceder, e você vai entender que quando você menos esperar, ele vai, mãe, eu quero voltar para casa. Sabe por quê? O mundo não tem nada para oferecer para o seu filho. Nós ouvimos um testemunho de uma irmã que voltou aqui a congregar conosco. Olha o que ela disse para mim. Ela se converteu e se doou na obra de Deus. Veio do mundo da prostituição, coisa terrível, irmão. Renunciou tudo por amor a Deus. Ela teve um encontro com Deus em uma das nossas vigílias. Olha que forte que eu vou te contar. E diz que o marido, ela estava muito bem na igreja, só que ela não via uma recíproca do marido. Ela achou assim que pela transformação dela, o marido seria transformado também. Ela achou assim que ele ia ver a transformação e ele iria se doar também, ia vir para a igreja, e foi totalmente o oposto. O homem piorou. E o diabo conseguiu achar uma brecha no coração dela e colocar uma revolta no coração, um sentimento de vingança. Aí um dia ela entrou aqui no meu escritório e ela disse assim para mim, assim: pastora, eu não vou vir mais para a igreja. Eu falei: por quê? Não, porque o meu marido não sei o que, não sei o que. Eu falei: a salvação é individual. Falei para ela assim: a salvação é individual. E entenda uma coisa: quando a situação está piorando, é sinal que a vitória está chegando. Toda vez que a vitória, que a tribulação, a provação piora, é um sinal que Deus já decretou a vitória, e o diabo vai fazer de tudo para te roubar a bênção. Só que quando a pessoa, irmão, ela está assim atribulada, ela não ouve nem a voz do pastor, nem a voz de Deus, nem nada. E ela ficou sem vir na igreja, tentamos fazer visita para ela, não foi, mandei as irmãs, fomos nós, enfim, ela se afastou. E por vingança, ela começou a fazer todas as coisas que ela fazia antes, para atingir o marido. Sabe o que aconteceu? Um dia ela estava num local, ela disse, onde tinha várias pessoas, vários homens, e ela é uma mulher bonita. Ela chegou assim toda, né? E ela falou bem assim, quando ela chegou naquele local, diz que quando ela era do mundo, ela chegava no local, todos os homens olhavam para ela. Pombagira pura. Todos os homens olhavam para ela, e diz que tinha homem até que meio que discutia para querer ficar com ela, aquela coisa toda. E diz que quando ela se afastou do caminho do Senhor, Carlos, e ela chegou nesse ambiente, diz que nem uma alma viva olhava para ela, nem boa tarde, nem boa noite, nem você tá bonita, oh, coisa linda, nada. Diz que ela sentou assim no sofá e falou assim: peraí, será que eu tô tão feia assim? Diz que no outro dia ela foi na outra festa, daí diz que o negócio ficou mais apertado. Ela pegou, colocou uma sainha mais curta, um negócio mais que mostrava tudo, você tá entendendo? Ela falou: quero ver agora se ninguém vai me olhar. Diz que chegou nesse ambiente toda, e disse que ninguém nem olhava para ela, nem para dizer boa noite. Diz que ela sentou no sofá meio frustrada, e o Espírito Santo de Deus falou assim no coração dela: ei, o mundo te rejeita, porque você é minha. Deus começou a falar no coração dela: aqui não é o seu lugar. Você pode até tentar querer voltar para esse mundo, porque você está revoltada, mas o mundo te rejeita. O mundo não quer você. Sabe por que o mundo não te quer? Porque é aquilo que o pastor falou ontem:
há uma luz de Deus em volta da sua vida. Há uma luz, teleba, socorro, pedaraçaio, chomento e face, quebidu e face, a camandaraçaio. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na vida dos seus filhos. Mas nós precisamos estar preparados, irmão. Olha o que diz a palavra. Olha o que Jesus disse para ela. Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabe por quê? Aceitar a Jesus, muitos aceitam, mas compromisso com Deus são poucos que têm. Então quando ela faz esse pedido, o próprio Jesus diz para ela: você não sabe nem o que você está falando. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Em seguida ela diz o quê? Podemos, sim. No verso 23 Jesus diz: certamente vocês beberão do meu cálice. Aqui Jesus já está afirmando. Sabe por quê? Porque Jesus viu no coração dela a certeza de fé, viu no coração dos filhos uma certeza de fé. E depois Jesus diz assim, ó: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder esses lugares. Não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados pelo meu Pai. Então nessa ocasião, por mais que ela era tia de Jesus, por mais que eles eram primo de Jesus, Jesus estava dizendo assim: ei, o lugar quem prepara não sou eu, é o meu Pai. Em outras palavras, aceitar a Jesus é uma coisa, agora permanecer é totalmente diferente. Estar na igreja é uma coisa, mas quem esquadrinha o coração é Deus. É o meu Pai que vai esquadrinhar o seu coração e vai entender se você merece a salvação ou não. Portanto, você que vem para a igreja e continua nas suas mesmas práticas, você está vindo no lugar errado. A casa de Deus é uma casa de conserto. A casa do Senhor é um lugar de compromisso com Deus. Se você vem, você vai ter que beber do cálice. E se você beber do cálice, você acha que você está preparado? Se você beber desse cálice, você acha que você está preparado? O seu filho que você traz para os cultos, que você até diz, ele é profeta, ela é profeta, ele tem um chamado, desde meu ventre Deus falou. Uma coisa é Deus formar uma promessa, outra coisa é você ensinar o teu filho o caminho. Não é porque Deus fez uma promessa que isso vai livrar ele do inferno. Tem muitas pessoas que dizem assim: quem tem promessa não morre. É mentira do diabo. Eu presenciei uma pessoa que tinha promessas tremendas. Tremendas. O nome dele era Carlos. O apelido dele era Neguinho, lá no Morumbi. Um traficante, irmão, que olha, Deus que me perdoe, vivia dando tiro lá no bairro onde eu morava. Era uma loucura aquele menino. Um dia ele entrou dentro de um congresso CEIM, que tinha aqui há muitos anos atrás, para matar um cara que se fazia de crente e estava aprontando. Ele entrou dentro do congresso do CEIM, e quando ele estava lá dentro do congresso, com a arma na cintura, pronto para matar esse cara, ele queria matar o cara na frente de todo mundo, porque ninguém ia saber que foi ele que matou. Quando ele pega, ele saca a arma para matar o cara, o pastor Gesiel Gomes diz assim: você aí, vem aqui. Diz que a mão dele congelou na hora. Vem aqui. Isso foi gravado, irmão. Eu tinha essa fita, está lá na casa da minha mãe. Quando ele sobe no altar, olha que profundo, o Gesiel Gomes olha no olho dele e fala assim: me dá essa arma que está na tua cintura. Eu estava nesse congresso, eu conhecia esse rapaz. Na hora eu pensei: meu Deus, se esse profeta errou, agora ele está ferrado. Na hora ele tirou uma pistola assim da cinta e deu na mão do pastor Gesiel Gomes, e explodiu aquele ginásio, aquele local, irmão, da glória de Deus. O pastor colocou o dedo na cara dele e disse assim: tu não será mais um traficante,
Tu não serás mais um bandido, tu serás um pregador da minha palavra. Tu não serás mais um matador de aluguel. Eu tenho uma obra na sua vida. Eu vou te fazer você um profeta, eu vou te levar de um canto para o outro. E Deus fez um monte de promessas. Porém, Deus falou: se tu permaneceres na minha presença, tudo irá se cumprir. Ele não ficou muito tempo na igreja. 6 meses depois, mais ou menos, ele estava na praça 7 de setembro, em uma casinha que tinha lá. Ele e o seu melhor amigo fumando maconha. De repente, quando ele estava bem doidão, o melhor amigo dele pegou a arma da cintura dele e matou ele na praça. Quando ele deu vários tiros no Carlos, ele caiu no chão. A sogra dele é da Deus e Amor, é uma profeta, uma mulher muito usada por Deus. Ela ouviu os tiros, ela já estava deitada na sua cama. O Espírito Santo diz assim no coração dela: ei, é o Carlos. Ela correu, saiu correndo. Quando ela chega lá, ele já estava agonizando, já estava morrendo. E o que a gente faz com as promessas? O profeta profetizou errado? Não. Tudo aquilo Deus tinha para a vida dele. Tudo. Mas ele não quis um compromisso com Deus. Então, mãe, não é porque o seu filho foi chamado para ser profeta, não é porque a sua filha foi chamada para ser levita, que você tem que ser relaxada com ela, que você tem que deixar de ensinar o caminho, que você tem que deixar de ensinar a palavra de Deus. Instrua o seu filho no caminho do Senhor, instrua o seu filho no caminho de Deus. Eu citei aqui ontem a história de Eli, quando Ana entrega o seu filho a Deus. Quando chegou a uma determinada idade, ela dá o seu filho para a casa de Deus, como assim ela havia feito a promessa. E o seu filho foi morar com o sacerdote Eli. Quando ele foi morar com o sacerdote Eli, a partir daquele momento, aquele menino começou a ter experiências com Deus. Mas como ele não havia sido instruído ainda o que era ter uma experiência com Deus, a Bíblia diz que quando Deus chama o nome dele Samuel, ele não conseguia discernir o que era a voz de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Leve o seu filho a ter intimidade com o Senhor. Ensine o seu filho as coisas espirituais. Pastor, ele só tem 5 anos, mas já começa a falar com ele sobre o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe ele será batizado com 5 anos de idade. Ensine a sua filha no caminho de Deus, porque é isso que diz a palavra do Senhor. E eu quero deixar essa meditação para você nessa noite. Ensine o seu filho. Faça como essa mãe. Ela não falou por ela, ela falou para os seus filhos: eu quero que ele esteja contigo, Jesus. Eu quero que ele esteja contigo. E Tiago e João foi um dos discípulos de Jesus. Você sabia disso? E eu falei para o pastor algo muito tremendo, que Jesus havia apelidado eles, os dois, de Boanerges. Eles se tornaram discípulos de Jesus. Então ensine o seu filho, para que ele seja também um discípulo do Senhor Jesus.